Deus me deu uma palavra para que eu viesse trazer aos irmãos. Eu sei assim que não é fácil. A gente vir aqui à frente é uma responsabilidade muito grande. Eu abri um versículo aqui, a qual Deus, ele falou comigo também nesse versículo. E aqui fala assim em Êxodo, capítulo 6, versículo 29. E fala assim: disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar. Bem, como pois irei falar a Faraó? Muitas das vezes a gente cria muito esse medo dentro da gente de falar e transmitir a mensagem. Imagina só Moisés, ele sabendo quem era Faraó. Será que você iria diante de um juiz e falaria aquilo que ele não quisesse ouvir? Eu creio que realmente a mensagem que Deus trouxe para mim hoje, aqui ele me pediu para levar à igreja, irá falar a cada um, eu creio, o momento que estamos vivendo. Vamos abrir em Marcos, as vossas Bíblias, Marcos capítulo 4, versículo 35 e 36 em diante. Amém? Vamos orar. Grande Deus, ó Pai, sabemos que o Senhor está presente neste lugar. O Senhor diz em 2 Crônicas 7,14, o Senhor estabeleceu a tua casa como casa de oração. Querido Deus, aqui podemos reconhecer, meu Pai, a grandeza que o Senhor tem. O Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo. Pedimos também, Senhor, especialmente por cada um a qual está aqui, Senhor. Pessoas, meu Pai, que de alguma forma não puderam vir, mas que também o Senhor conhece a cada um. Assim como diz a tua palavra, após Salomão terminar o templo, aonde o Senhor teve diretamente com ele, falou diretamente com Salomão, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, aí então o Senhor virá do céu. Assim também, Senhor, reconhecemos, Pai, reconhecemos que dependemos de Ti, e sei que o Senhor irá falar conosco nesta noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, segundo a palavra de Deus, aqui em Marcos, o tema da mensagem por si só já fala: Jesus acalma uma tempestade. Hoje, eu creio que cada um que veio aqui, cada um contou aí a sua história, situações que faz parte da nossa vida. Eu creio também que aquele que não passou uma tempestade, eu creio que irá passar de alguma forma. É inevitável. Muitas pessoas assim têm uma ideia de servir a Cristo, estar livre de problema. Isso não é verdade. Pelo contrário, aqui nós vamos entender que nessa história, nós vimos que os 12 discípulos de Jesus, inclusive Jesus, aonde que ele estava? Ele estava dentro do barco. Interessante que, ao estar dentro do barco, nós percebemos que mesmo assim, os problemas vieram a eles. Eles não se livraram dos problemas. Imagina só, você ficar responsável, seu patrão ele foi embora e você ficou responsável por algo que ele confiou em você. Como é que você iria se sair na ausência dele? Como é que eu sairia? Então vamos dar início aqui, ó. Diz assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. 36 diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. No 37 diz: ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. No 38 diz assim, mesmo eles estando vivendo esse momento difícil, onde pessoas que tinham suas experiências, utilizou da força do braço. Aí no 38, Jesus aqui diz, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram-lhe, disseram, mestre, não te importas que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento, e disse ao mar, acalma-te, e emudece. E o vento aquietou, e fez grande bonança. Interessante que o tema aqui fala de Jesus acalma uma tempestade. Mas trazendo para os nossos dias a tempestade da vida. Inclusive o assunto diz assim, fala de problemas, aflições a qual nós vivemos. Não é fácil estar aqui e transmitir uma mensagem para a igreja. Porque durante você trazer uma mensagem é uma grande responsabilidade. Imagina Moisés diante de Faraó. E aí? Ele se sentiu incapaz. Ele se sentiu com medo. Imagina só, às vezes você recebeu o convite, o meu desejo era falar não. Não para Moisés. Mas toda vez que eu falo não para Moisés, aí o Espírito Santo fala para mim que não é a ele que eu estou dizendo não. É o próprio Deus. É assim foi o chamado de Moisés. Imagina só, ele dizendo para Deus vai lá, envia ele até Faraó, para que ele falasse a Faraó. E ele ali, sentindo incapaz, com medo, não sei falar, quem sou eu, o que eles vão dizer, é sempre isso que nós colocamos. Então, mas aqui o objetivo aqui, de fato, é mostrar a atuação de Deus na nossa vida. O interessante é que nós temos problema. Eu creio que cada um aqui tem um problema, qual foi colocado. Imagina só, e como nós estamos lidando com esse problema? Será que de fato nós estamos exercendo a fé? Só um momento. A igreja não se importa que estou um pouco nervoso, tá? Isso é normal. É normal. É mesmo. Aqui dá uma tremedeira muito diferente daí do banco. Tá bom? Então, o objetivo, quando estudamos um contexto bíblico, onde os 12 discípulos, eles viveram essa experiência. E eu creio assim, eu creio que nós também vivemos nossa experiência do nosso jeito. Mas aqui o objetivo, aqui, Deus quer transmitir para nós, é que ele atua em meio à dificuldade, em meio ao problema. Só que precisamos entender que temos que exercer a fé. A fé, na verdade, ela não vem de homem, ela não é comprada. É Deus que nos dá. É um presente que Deus nos dá para que possamos, de fato, exercer nele. Eu creio assim que, aqui fala assim, ó, no versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Aqui o que eu entendo com isso, as aflições, problemas da vida, é uma realidade nossa. Não podemos escapar dela, não podemos correr dela, porque ela sempre vai permanecer, ela sempre vai estar conosco. Mas uma diferença que eu tenho aqui, que a Bíblia nos mostra, é que quem está com você é Deus. Quando você entrou por essas portas, creio eu, que cada um entrou trazendo não somente agradecimento a Deus. Deus, Ele conhece, imagina só a dificuldade que você veio, você saiu da sua casa, tem a sua vida, tem seu trabalho, tem seus filhos, mas vocês vieram aqui. E hoje, nós cremos que Deus está falando conosco, por meio dessa palavra. Então, primeiro, Deus mostra a atuação dele, mostra a atuação dele, em meio aos problemas e às dificuldades que realmente, de fato, nós enfrentamos. E diz também que, no princípio, quando nós realmente aceitamos a Deus, imagina só, cada um de nós temos a nossa vida, nosso particular com Deus. Eu creio que quando uma pessoa, inclusive eu falo por mim, novo batizado, eu sou novo. Muitos aqui são mais antigos que eu.
E eu creio, imagina só, aquela alegria, né, de aceitar Jesus e estar no caminho do Senhor, é tudo de bom, é tudo diferente, não imaginando que logo após o batismo, eu iria enfrentar a primeira tempestade. Só que aqui é onde está a questão. É Deus mostrar a atuação dele em nossa vida. Muitas das vezes Jesus está presente e a gente deixamos de olhar para ele para olhar para o problema. Infelizmente isso acontece com cada um de nós. Então aqui, segundo a palavra de Deus, ele diz aqui que todo, independente, quem seja o cristão, independente, a Bíblia fala assim, que o salmista fala no Salmo 37, versículo 15, que os olhos do Senhor, ele repousa. Interessante que, quando às vezes eu me emociono, eu estava falando com Deus hoje, eu me peguei falando com Deus assim, e aquilo ali me trouxe emoção comigo. Eu falei, Deus, como é que eu vou levar uma palavra para a igreja? Toda vez que eu vou pregar eu tenho medo. E aquilo ali toma conta de mim. Só que aí eu vejo a minha sinceridade com Deus, o meu amor com Deus. Às vezes você vir à igreja não é simplesmente você sentar no banco da igreja. Você tem que entender qual o sentido de você entrar por essas portas. Você sabe que Jesus irá voltar e ele vai vir. Como é que está a nossa vida diante dele? Se você realmente, de fato, está passando por uma tempestade, e como é que você está lidando com ela? Como? Primeiro aqui fala que a tempestade é uma realidade da vida de um cristão. Não podemos, de fato, fugir, simplesmente ao enfrentar um problema, eu querer abandonar Deus. As pessoas simplesmente, eles chegam a um ponto que eles querem parar porque o irmão olhou torto para eles. É difícil hoje em dia, nós estamos aqui na igreja, todos nós somos defeituosos, nós somos, essa é a essência da igreja, essa é a união de nós estamos aqui com um sentido maior de buscar a Deus, ver o amor de Cristo na nossa vida. Muitas das vezes eu já falei para Moisés, já falei para minha esposa, eu não queria estar aqui, mas se for para me servir a Deus, eu quero servir de sinceridade, não só de espírito e em verdade. É estar na minha casa, é você meditar na palavra, é você ter comunhão diária com Ele, é você acordar, é você deitar, e você simplesmente pensar no irmão que lá, não sei como é que ele está, a vida dele. É você pensar, colocar em oração, é simplesmente, é você se colocar no lugar dele, se fosse eu ali. Eu vou deixar 3 exemplos bíblicos de homens de Deus que realmente passaram por uma tempestade. Aqui Jesus estava no barco. O livro do Desejado das Nações, eu lendo ele, diz que Jesus, ele se importou com as pessoas, passou durante o dia inteiro contando parábolas, histórias significativas, que ali, na verdade, era um crescimento espiritual, falando da parábola do joio e do trigo, é o que vai acontecer no final da história, falando do fermento, o crescimento do reino de Deus. E por que ele falava em parábola? Porque as pessoas não se interessavam. As pessoas de fato não creem realmente que o céu é verdadeiro. Porque eu subi aqui no teu temor de Deus, eu não quero aqui me parecer que eu sou melhor que os outros. Eu estou aqui para falar a mensagem de Deus. Eu sempre falo isso em casa. Eu falo para vocês que eu em casa eu tenho uma caixa de som, Moisés sabe? E eu fico em casa, na sala de casa, ninguém sabe disso. Mas eu fico pregando para os anjos, pregando para Deus sozinho. Tipo, como é que eu vou sentar, como é que eu vou subir no púlpito? Eu sou assim na minha casa. Eu prego em casa, eu prego o microfone e finjo que todo mundo tem muita gente na igreja. O primeiro homem da Bíblia, a Bíblia diz aqui que a tempestade é uma realidade da vida cristã. Nós temos aqui algum exemplo bíblico, primeiro nome. Vamos pegar Daniel.
Quem foi Daniel, muitos já conhecem. Daniel, nós sabemos que ele foi destaque em Babilônia. Não porque ele quis ser melhor que os outros. Não, não foi isso. Hoje existe uma diferença dentro da igreja, uma pessoa querendo ser melhor que a outra. E isso, de fato, nós estamos vivendo isso hoje. Daniel, ele não foi diferente dos outros porque ele se destacou. Não, porque ele tinha o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, você vai fazer não o que você quer. Você vai fazer o que o Espírito te manda você fazer. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Após o batismo ali no Rio Jordão, para onde que ele foi levado? Ao deserto. Ele passou ali pela tempestade. Mas sabe o intuito dele passar pela tempestade? Porque aonde eles perderam lá no passado, ao sair do Egito, passar pelo Mar Vermelho, eles se prostraram diante de Baal. Aí agora Jesus vem agora, dando a vitória para mim, para você e para eles. Dizendo, cada vitória que ele venceu, foi para mostrar para mim e para você, não vencer pela nossa capacidade, não vencer pelos nossos méritos, não vencer pelo aquilo que eu e você tem. Infelizmente, eu não estou aqui me importando com casa, eu não estou aqui me importando com carro, senão eu teria um carro melhor que o dos outros. Eu não. Deus colocou na minha cabeça, Ele trabalhou no meu coração. O maior desejo de um cristão é você ver almas aqui descendo ao tanque batismal. Isso que importa para o reino de Deus. Daniel foi levado ali, você sabe da história, levado ao reino ali de Babilônia, foi destaque no reino de Nabucodonosor, foi destaque no reino de Belsazar, foi destaque nos reinos anteriores. Só que a inveja veio, os governadores que faziam parte, tramaram contra a vida de Daniel. Levaram Daniel onde? Peraí, como que eu posso pegar Daniel? Não tem como é que eu posso pegar o Daniel na adoração? E fizeram com que o rei fizesse um decreto. Daniel passou uma tempestade. E qual é a diferença de mim e de você hoje? Será que a sua tempestade é diferente da de Daniel? Será que o Deus Daniel é diferente do nosso Deus? Será? Ele é o mesmo Deus que estava lá no passado. Basta você utilizar. Basta você realmente exercer a fé e não olhar para o problema. Independente, os discípulos estavam dentro do barco, aonde o versículo aqui 37 diz: levantou-se grande temporal e vento e ondas fortes. O barco já estava a afundar, a se encher. Eles não olharam lá no livro dos Desejados nas Nações. Ele fala que veio uma grande escuridão, raios, vento forte, aonde eles olharam para Jesus. Em um momento, eles olharam para a dificuldade. Sabe o que eles fizeram? Eles usaram a força humana. É isso que as pessoas às vezes têm colocado. A força humana. A habilidade humana. E isso eles fizeram. Pedro mesmo, um pescador, teve experiência com tempestades. Mas ele viu que ali, quando o barco estava indo prestes a afundar, ele estava de frente com a morte. Ele rapidinho, ele lembrou quem estava no barco. Será que aquele que deu vista ao cego, aquele que levantou o paralítico, aquele que multiplicou os pães, será que não ia ter poder para acalmar a tempestade? Às vezes eu e você não é diferente. Nós olhamos muitas das vezes para a tempestade e deixamos de olhar para Cristo. Estamos quase encerrando já. Tá bom? Segundo nome, Moisés. Libertou o povo israelita, de repente, uma situação desfavorável. Aonde Moisés foi? Saiu do Egito, o que ele viu na frente? O Mar Vermelho. Imagina só uma situação, segundo a palavra de Deus, tudo dando errado. Lá atrás, vindo o faraó, na frente o Mar Vermelho, ele passou uma tempestade. Terceiro homem de Deus que passou uma tempestade, Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. O homem rico, tinha de tudo, família,
De repente, uma tempestade. Jó perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele possuía. Aqui nos mostra uma situação aparentemente que não poderia mudar, era irreversível. Aí eu pergunto, trazendo para mim e para você hoje, qual a situação irreversível que você está diante dela? Será que é uma luta dentro do casamento? Será que hoje eu estou falando para alguém que saiu de casa, passando uma dificuldade, uma enfermidade? Será que eu estou falando para alguém que assim, recebeu um diagnóstico de um médico que não tem cura? E muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus, porque nós damos mais credibilidade para o problema do que a Deus. Rapidinho uma ilustração, uma tempestade que eu passei, foi quando eu perdi minha mãe. Eu estava trabalhando normalmente, dirigindo ônibus, motorista de ônibus, eu sou motorista de ônibus. E quando eu cheguei no meu trabalho por volta das 4 horas da manhã, isso é uma ilustração que eu estou contando para a igreja. Minha mãe estando boa, como nós aqui, vida normal, não tinha nada aqui de doença. E a ligação tocou a noite inteira. E eu em casa dormi normalmente, fui trabalhar, quando eu olhei para o telefone, uma mensagem da minha irmã, dizendo que minha mãe tinha morrido. E aquilo ali para mim, o mundo tinha acabado. Porque a minha mãe era o meu alicerce. A minha mãe, não é dizer que meu pai não é importante, mas ela é aquela pessoa que ela tira da boca. Uma mãe é para ser filho, e ser filho não é para a mãe. Ela tira para dar para o seu filho. E essa tempestade que eu passei, eu creio que todos nós aqui podemos passar. Muitos de nós perdemos pessoas que amamos na pandemia. Se não passou, irá passar. Ou está passando ainda. E muitos aqui de nós estamos passando por uma tempestade. Aí eu pergunto, quem está no barco? É Jesus. No versículo 39, ele diz assim: e ele despertou, repreendeu os ventos e disse: acalma-te, emudece os ventos. A palavra de Deus, eu creio que é que nem eu falei para Moisés, eu estudei uma coisa e Deus começa a falar outra. Ele falou comigo também. Primeiro, que muitas das vezes, Moisés, eu passo uma tempestade